Na oração do Pai Nosso, o Salvador nos ensina como orar de forma perfeita e aceitável, que, observadas seriamente, são capazes de nos garantir uma comunhão concreta com o nosso Pai Eterno. Com certeza, o estudo de hoje nos ajudará a refletir mais uma vez as lições do nosso Mestre, nas quais nossas vidas serão ainda mais enriquecidas espiritualmente. A oração do Pai Nosso é um modelo de petição, mas não é uma mera repetição. A oração deve ser preenchida com as nossas próprias palavras para nos relacionarmos com o nosso Pai Eterno. Ele nos ensina como orar e nos dá os elementos que devem fazer parte da oração. A oração é dividida em 7 partes e em cada parte devemos orar intensamente. Convido você a ficar até o final desse vídeo para saber como orar corretamente ao Pai Eterno e obter o resultado para as suas necessidades, para as suas respostas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre a oração do Pai Nosso, 7 ensinos do nosso Salvador sobre a oração verdadeira. Nas Escrituras, segundo o livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, aprendemos o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Antes, porém, quero deixar bem claro que, segundo o livro de João, capítulo 4, versículo 24, devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ensino número 1. Na frase inicial, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, fica claro que toda oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus e nós estamos na terra. Devemos nos dirigir a Ele com reverência, ou seja, com o coração contrito, limpo, arrependido em súplica, sem mácula e com pecados confessados. Santificado seja o teu nome. Nos ensina a adorarmos ao Pai e louvá-lo por quem Ele é, o nosso Pai amado. Segundo as Escrituras, a palavra santificado significa separado, diferenciado, exclusivo e de forma inconfundível. Logo, toda oração deve ser encaminhada diretamente ao Pai por intermédio do seu Filho. Santificar é colaborar com o Criador
é fazer notória a diferença entre o santo e o profano. Profano é tudo que for contrário do que é sagrado, é tudo contrário à vontade do Criador. Santificar o nome do Pai é estabelecer, por meio da fé, no nosso próprio coração, o que o Pai significa para nós. Significa sustentar pela fé as adversidades da vida. Quando tudo parece desabar, quando os ímpios se levantam para desacreditar ao Criador. A expressão teu nome se refere ao Pai na sua totalidade, em todos os seus atributos, em todas as suas características. É a preocupação genuína, pura, em dar toda a glória ao Pai eterno. O Criador procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ensino número 2. Nessa parte da oração, venha a nós o teu reino, o Messias nos ensina que precisamos praticar as leis do Criador, os seus mandamentos, para sermos cidadãos do seu reinado. O Criador governa todo o universo, e o governo dele implica em impactar o mundo através da verdade, quando vidas são libertas, famílias são restauradas, enfermos são curados, pecadores arrependidos. Assim o seu reino está sendo implantado. Quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pela verdade em sua amplitude. E poder também indica que estamos esperando o encontro com ele nas nuvens, também conhecida como arrebatamento. Ensino número 3. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos orar para que seja a vontade do Pai em nossas vidas, não por nossos desejos, porque a vontade do Pai tem que ser feita na terra. Quando eu começo a desejar a vontade do Pai e não a minha, eu reconheço a sua autoridade, o adoro, estabeleço o seu governo e não o do homem. Enfim, seja na terra ou no céu, sua vontade é perfeita, é boa e agradável. Esse deve ser o desejo de toda pessoa sincera, ansiando para que o mundo inteiro venha a conhecê-lo também. Assim na terra como no céu. No céu, a vontade do Criador é feita prontamente, imediatamente. Muitas vezes não queremos fazer a vontade do Criador, principalmente quando não entendemos ou quando não gostamos. Quando oramos ao Criador clamando para que sua vontade seja estabelecida, com certeza nossa oração atravessa os céus e vai até o coração do Pai. Ensino número 4. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse ensino mostra a nossa dependência do Criador em suprir nossas necessidades diárias. Aqui somos encorajados a pedir ao Criador pelas coisas que precisamos para sustentar a nossa vida com alimentos, vestimentas, proteção, necessidades físicas, emocionais. E Ele está falando também da nossa alma e principalmente da parte espiritual. Ou seja, Ele está falando
de uma forma mais profunda, mais essencial. A súplica pelo pão é a súplica pelo alimento espiritual, pela intimidade do Pai Eterno, para que possamos enfrentar a vida e seus desafios. Ensino número 5. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesta parte da oração do Pai Nosso, entramos num ponto muito importante das relações humanas, ou seja, o ofensor e ofendido. Nos lembra de confessar nossos pecados ao Pai Eterno e nos desviarmos deles. Nessa parte fica evidente que se estamos em dívida com Ele, precisamos pedir o perdão dessas dívidas, dessas ofensas, para que, estando sem dívidas, o Criador nos conceda aquilo que necessitamos. Note, entretanto, que existe uma pré-condição para que o Pai Eterno nos perdoe e, consequentemente, nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar os que estão em dívida conosco, também aos que tenham nos ofendido, de modo a alcançarmos o perdão do Pai e recebermos aquilo que necessitamos. Quem perdoa conhece ao Salvador e lembra-se que o Pai Eterno também já nos perdoou. Ensino número 6. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal e as tentações existem de verdade. A melhor maneira de nos proteger é seguir os ensinamentos do Criador, pedindo a Ele frequentemente que nos proteja e nos salve do diabo, do Satanás. É uma petição por socorro em alcançar a vitória sobre o pecado e um pedido por proteção contra os ataques do inimigo da nossa alma. Somos tentados o tempo todo e ninguém que seja humano está isento da tentação. Nós somos tentados o tempo todo pelo diabo e somente o Criador pode nos livrar dele. Ensino número 7. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É importante afirmar para o Criador e também para cada um de nós que o reino, o poder e a glória pertencem somente ao Pai Eterno. E após um longo tempo na presença do Criador, submetendo-se aos cuidados dele, solicitando a provisão diária do pão, buscando o perdão pelos pecados e pedindo a proteção para não cair nas ciladas de Satanás, finalmente chega o momento de glorificar, exaltar e reconhecer o governo que o Pai exerce sobre seus filhos, pois teu é o reino. A oração que o nosso Salvador nos ensina mostra que orar é mais do que pedir algo, é estar em constante comunhão com o Criador. A oração não faz o Eterno descer até nós, mas eleva-nos até Ele. A oração significa prática de súplica ao Eterno. Nesse entendimento, compreendemos que orar é na forma de uma fala, de uma conversa. Orar é abrir o coração ao Criador, a um amigo. É um diálogo com o Criador. É a comunicação com Ele através de suas próprias palavras que vêm do coração. As orações devem ser
produzidas pela nossa mente. O ato de orar é falar coisas pessoais, coisas próprias. Orar é sentir, comunicar-se com o Criador através do sentimento de fé. Um sentimento que é intraduzível. Não há palavra que defina com absoluta precisão. Não há fórmula que a contenha. Não há molde que a guarde. Não há um modelo específico. O sentimento é, por natureza, algo que não pode ser forçado. Só o Criador o conhece, porque só Ele sabe o que sentimos em nossa alma quando para Ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. Mesmo que o Pai eterno saiba dos nossos pensamentos e do que vamos falar, antes mesmo de sair de nossa boca, Ele quer que se tenha uma conversa com Ele. Quando conversamos com um amigo, não fazemos um discurso pronto. A verdadeira oração é um ato bem pensado, sem palavras eloquentes ou poéticas que fiquem inspirando aos seus ouvintes. A verdadeira oração não é medida por aplauso dos homens, nem a sua eficácia é determinada pela beleza das palavras. O Pai Eterno não atende palavras, mas Ele responde a corações quebrantados e contritos, arrependidos. Na verdade, a oração é o grito sincero do coração, os gemidos profundos do espírito e palavras de fé. A eficácia da oração é determinada apenas pela profundidade do impacto que provoca no coração do Pai. Não é o tamanho ou a eloquência das orações que tocam o coração do Pai e traz o mover das suas mãos. Orar é conversar com o Pai. Prestem atenção a esse fato. O Criador separa o homem obediente para viver ao seu lado. E é por isso que Ele me ouve quando oro e peço ajuda. Salmos 4, versículo 3. Na oração, devemos derramar nossas orações ao Pai Eterno. Não se aflijam com nada. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo, contem ao Criador as suas necessidades e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz do Eterno, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nunca desista de orar. E se não tiver palavras, não se preocupe. O Criador interpreta suas lágrimas. Apenas se coloque diante do Pai de forma sincera e Ele irá te ouvir. Lembre-se, o Pai Eterno sabe exatamente o que precisamos, até mesmo antes de pedirmos a Ele. Mateus capítulo 6, versículo 8.